Olá e sejam muito bem-vindos ao Mental Ship. Hoje, a gente vai desvendar a engrenagem secreta que existe por trás de toda a magia, mergulhando de cabeça no livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Vamos descobrir juntos como o tal do processo é o verdadeiro feitiço que faz tudo aquilo funcionar. E olha, se essa análise te agregar de alguma forma, compartilhe com alguém que também se inspira na Disney. Essa citação, ela é a chave para entender tudo. Pensa com a gente. A gente olha para a Disney e vê o castelo, certo? É o corpo. A gente vê os funcionários, o elenco, é a alma. Mas o que é que bombeia a vida nisso tudo? É o processo. É o sistema circulatório invisível que garante que a magia nunca pare. Para a gente poder entender essa máquina de encantamento, vamos desmontar ela em 6 partes. A gente vai seguir essa trilha, desde a garagem do Walt Disney até o jeito como cada detalhezinho do processo acaba se transformando em parte do espetáculo. Então, quando a Disney fala em processo, o que isso quer dizer de verdade? Esquece aquela ideia de burocracia, de coisa chata. Para eles, é a arquitetura secreta por trás da magia. Se liga só nessa definição. Não se trata de regras, mas de operações e tecnologias que garantem a consistência. O processo é a engenharia por trás do feitiço, sabe? É o que garante que o espetáculo seja perfeito para milhões de pessoas todas as vezes. Pensa nisso como se fosse uma orquestra. Cada uma dessas engrenagens aqui, da limpeza à segurança, do transporte à comunicação, é um instrumento. Sozinhas são só tarefas, mas juntas elas tocam a sinfonia de uma experiência perfeita. Mas essa obsessão toda por sistemas perfeitos não nasceu numa planilha de Excel, não. A origem é bem mais modesta e revela muito da mentalidade por trás de tudo. Começou com o Walt Disney, sozinho na garagem dele. Foi ali, naquelas noites longas, animando quadro a quadro, que o Walt teve uma sacada. A criatividade pura, sabe? O improviso não era suficiente para construir um mundo. Para dar vida a sonhos gigantescos, ele ia precisar de algo a mais. Ele percebeu a diferença fundamental. O improviso gera caos e não dá para replicar. Já o método, um processo bem desenhado, não limita a criatividade, não. Pelo contrário, ele liberta a criatividade, criando uma base sólida para que a magia possa florescer de forma consistente. Essa foi a sementinha do Império Disney. E qual é o resultado visível desse método que é invisível? É o que o visitante sente. Ninguém para pensar na logística por trás de um banheiro limpo ou de uma fila que anda, mas a ausência de problemas é a maior prova de que o sistema está funcionando. Cada um desses pontos aqui é só a ponta do iceberg. A comida padronizada não é sorte, é uma cadeia de suprimentos otimizada. As filas que fluem são resultado de um estudo profundo de comportamento humano. Nada é por acaso, gente. Tudo é design. E aqui está a grande virada de chave. Se uma atração para, a mentalidade da Disney não é quem foi que errou, é o que no nosso processo falhou. Eles consertam o sistema, não culpam a pessoa. E isso cria uma cultura de melhoria, e não uma cultura de medo. Ok, se o processo é engrenagem, qual é a principal missão dele? É bem simples e poderosa: reduzir o atrito. Isso significa eliminar qualquer tipo de obstáculo, seja ele emocional ou operacional. Uma placa confusa, uma fila desorganizada, um funcionário sem informação certa, tudo isso é atrito, quebra magia. A missão é criar um caminho suave para o encantamento. Vamos pegar um exemplo que parece até bobo, mas que revela a genialidade dessa filosofia em ação: a limpeza. É genial! Em vez de uma placa falando "jogue o lixo no lixo", eles foram lá e estudaram o comportamento humano e descobriram que ninguém anda a mais de 8 metros com o lixo na mão. Então eles redesenharam o ambiente. Eles não mudaram as pessoas, eles mudaram o processo. E essa mesma lógica de remover atritos se aplica a absolutamente tudo, dos monotrilhos que evitam o estresse do trânsito até os fluxos da multidão, que são calculados para que ninguém se sinta esmagado. O objetivo é que a experiência seja tão fluida, mas tão fluida que pareça mágica. Mas é claro que um processo perfeito hoje pode não ser amanhã. Por isso, os sistemas da Disney não são estáticos, parados no tempo. Eles são organismos vivos, projetados para aprender e se adaptar o tempo todo. E como é que eles sabem o que precisa melhorar? Simples, eles escutam, eles observam, eles transformam a experiência de cada visitante em dados valiosíssimos. Eles operam nesse ciclo de melhoria contínua. Primeiro, coletam dados de tudo que é jeito. Depois, analisam os padrões para achar os pontos de atrito. Em seguida, ajustam o processo. E, por fim, repetem, de novo e de novo.
É uma máquina de aprendizado em escala humana. E agora a gente chega na ideia mais poderosa de todas. Na Disney, o processo não é só o que acontece nos bastidores para apoiar o espetáculo. Não, o processo é o espetáculo. O que isso significa na prática? Significa que cada processo é desenhado para reforçar a narrativa. Ele não é neutro. Cada detalhe, por mais operacional que pareça, precisa contribuir para a história que está sendo contada. A limpeza vira mágica, fazendo parecer que o parque se limpa sozinho. A reposição de produtos nas lojas acontece de forma invisível. A logística dos personagens é uma coreografia para que a fantasia nunca seja quebrada. Ou seja, o processo vira uma performance. E o objetivo final é exatamente este. O melhor processo é aquele que a gente nem vê. A gente só sente que tudo é perfeito. A engrenagem invisível da Disney trabalha sem parar para que o elenco possa brilhar, o cenário possa contar sua história e a magia possa parecer real. Isso nos leva à pergunta final para a gente refletir. No nosso mundo, no nosso trabalho, o processo é só burocracia ou ele é uma parte invisível do espetáculo? Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise. Aqui Aumenta o Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.